Conta-se uma história muito interessante que havia duas pessoas num quarto de hospital, 2 homens num quarto de hospital. E um deles estava assim, era um quarto pequenininho, e um deles estava bem próximo da janela. E os dois estavam num estado bem complexo assim e tal. Quem já ficou em hospital sabe o quanto que o ambiente do hospital é uma coisa... Às vezes você não está nem tão doente, mas só de você estar lá você já fica assim, meio que psicologicamente doente, porque é muito tenso. E um estava num estado assim que ele não conseguia se levantar. Não conseguia nem andar, nem se levantar para sentar na cama. O outro também não, mas aquele outro que estava próximo da janela, e algumas vezes ao longo do dia, ia alguém lá e levantava a cama, e erguia a cama, e o outro que estava aqui desse lado dizia, o que tem lá fora? O que tem lá fora? Conta, porque assim... A gente começa a enlouquecer dentro de um quarto de hospital. E ele olhava para fora assim e dizia, poxa, eu vejo um parque muito grande, de grama, aquela coisa bela. Eu vejo crianças brincando, jogando bola com seus pais, suas mães, suas famílias, fazendo piquenique. O que mais? Trazendo para o nosso contexto, pensando no Parque Barigui que eu fui esses dias, eu vejo capivaras ali assim, sorrindo para as crianças. Mais ou menos, que capivara é meio estranho, mas estranho, amorosamente falando. Mas assim, eu vejo uma beleza, eu vejo o sol, eu tenho uma imagem linda daqui. E aquele outro homem olhava assim e dizia, caramba, que lindo como está lá fora. Imaginando tudo aquilo. E isso foi acontecendo rotineiramente, assim. Todo dia eles levantavam e aqui, me fala como está lá fora. Até que um dia o cara que estava aqui perto da janela morreu. Tipo, morreu mesmo. E o outro ficou muito abalado, mas ele falou assim, poxa, será que eu posso trocar de leito e ir para o leito que está próximo da janela? Porque eu quero ter a experiência não apenas de imaginar, mas de ver que ainda existe uma beleza lá do lado de fora. E aí mudaram ele de leito. E ele falou, poxa, você pode erguer o meu leito aqui, né, para eu poder enxergar lá fora? E aí ergueram. Na hora que ergueram, ele olhou para fora, só tinha uma baita de uma parede branca, sem vida, sem grama, sem nada. E ele falou assim, decepção. Sabe que algumas vezes a gente vai se deparar com uma grande parede branca. Vai chegar algumas vezes na nossa vida que você vai olhar para fora... E só vai ter um muro branco na tua frente, sem beleza alguma, com uma frieza, com algo que você olha e fala assim, será que vale a pena? E a minha grande questão é, o que você faz quando você se depara com uma parede branca na tua frente? O que você faz quando você olha e a única coisa que você vê é uma parede branca, um muro branco, algo que não traz vida nenhuma? Porque quando eu olho para o nosso texto, e o que talvez esse texto tem para falar para a gente nessa noite, é que os hebreus entraram numa parede branca. Eles estão trilhando um caminho, e a história de Josué, se você não está muito familiarizada, é a parte da conquista, ou é o livro da conquista. Eles peregrinaram pelo deserto por 40 e tantinhos anos, e aí agora eles estão a ponto de já entrar na terra. Tanto que geralmente a gente só sabe uma coisa desse livro. Alguém lembra de uma frase meio chavão assim que tem aqui, no comecinho? O que Deus fala para Josué? Ser forte e corajoso. Geralmente a gente só sabe essa parte, só o capítulo 1. Depois a gente fala, não, o que importa é saber que tem que ser forte e corajoso. Não, mas por que ser forte e corajoso? Cara, porque só vai ter desafio. Só vai ter desafio nessa tua caminhada. Só vai ter parede branca. Agora a grande questão é o que você vai ver. Você vai ver a parede branca ou você vai conseguir ver além dessa parede branca? E aí então eles se encontram agora naquilo que seria a primeira conquista, chamada são 7 povos que a gente tem aqui nesse livro que vão ser conquistados. Mas assim, talvez eu possa dizer que são 7 vilarejos, assim. Não é povos como a gente imagina. É uma coisa bem arcaica e tal. Mas são 7 nações que estão ali. E aqui você tem uma cidade chamada Jericó, que era cercada por um muro que tinha, mais ou menos, assim, o pessoal estipula, 10 metros de altura por 3,5 metros de espessura.
Então, assim, é um negócio sinistro para a época. Mas era uma maneira de segurança do pessoal, para eles não terem a sua cidade invadida, porque isso era normal naquela época, como você já deve ter visto muitas séries. E aí, então, eles estão caminhando, estão obedecendo ao Senhor, estão trilhando o caminho, estão lá, vamos junto, então, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E aí, na primeira cidade, eles se deparam com uma cidade extremamente murada. E aí, a pergunta que a gente faz é, o que a gente faz diante disso? O que a gente faz diante dessa parede branca? O que a gente faz? A gente olha e diz assim, Deus, muito obrigado, porque até aqui foi muito legal, mas assim, agora eu acho que o caminho é o caminho da volta. Ou a gente consegue olhar além do muro e dizer assim, Deus é bom. Deus está com a gente. A gente vai conseguir chegar onde a gente deveria chegar. Por isso que esse é um texto que ele basicamente vai brincar com aquelas duas coisas que talvez você já ouviu falar, sobre andar por vista ou andar por uma visão. Andar por vista é você se deparar com os muros e falar, até aqui foi muito bom. Andar com uma visão é você ter uma razão maior para acreditar que os muros não te impedem de atravessar. E, infelizmente, entre aspas, a nossa vida com Deus, ela sempre vai funcionar na visão. Eu não sei se você já experimentou isso, se já te contaram isso, mas raramente você vai conseguir andar por vista na fé. Porque nunca vai fazer sentido. Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser um caminho tão largo que você possa, poxa vida, que fácil andar. Não. Andar com Deus sempre exige uma visão. Mas um resumo do que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte. Não importa a altura dos muros. Deus sempre é maior. E pela fé, você sempre conseguirá atravessar eles, mesmo que não faça sentido nenhum. Então, para não tomar muito tempo, porque eu me empolgo muito, porque é muitos detalhes maravilhosos, olha só, o verso 1, então, ele começa dizendo assim, é uma primeira cena. Separei em 3 cenas, assim, só para você ter uma ideia. A primeira cena, então, já começa dando essa má notícia. Ó, podem ir, é de vocês, Jericó. Jericó estava completamente fechado. Você vê como a coisa já faz assim, uau! Tipo, massa! Mas nem tanto. A cidade está completamente fechada por causa de quem? Dos israelitas. Ao ponto que ninguém saía nem entrava. A cidade está murada. Ninguém entra, ninguém sai. Segurança total, absoluta, porque os israelitas estão chegando e a gente sabe que eles servem a um Deus aí que faz umas paradas sinistras. Então não dá brecha nenhuma, tranca tudo, vão ficar aqui dentro porque eles não podem entrar. Então eles se encontram com essa parede branca. Ora, se você estivesse lá, e aí eu quero que você faça esse exercício junto comigo, porque uma boa maneira da gente olhar para o texto, entender o texto e se envolver com o texto, é a gente entrar no texto. Se nós estamos lá, e aí a gente fala, e aí, Josué, o que a gente faz? Talvez você ia ter algumas coisas em mente. Nesse tempo seria comum, já que a cidade está murada, a gente rodear a cidade. Vamos fechar a cidade por fora, porque é o seguinte, uma hora vai acabar a comida. E assim, se alguém colocar a cabeça para fora, a gente mata. E isso aconteceu na história dos israelitas lá por volta de 70. Foi terrível o que aconteceu. Vamos cercar então essa cidade por fora. Essa era uma opção. Vamos derrubar os portões. Vamos derrubar os portões e entrar como se fosse um ataque de formiga, assim, devastando tudo. Pode ser. Tem uma outra opção também, que as histórias dizem assim, que você começava a pegar um monte de carcaça de animal morto e jogar para dentro da cidade. Porque daí, aquilo lá começava a trazer um monte de coisa ruim, né? De cheiro, de bicho, de um problema absurdo de você ter um monte de coisa morta dentro da sua cidade que o povo está jogando lá de fora. E aí você sai. Então eles têm um problema e eles têm alguma discussão. Como a gente vai entrar? Mas olha só que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo em que eles têm um problema, o texto diz o que no verso 2? Antes de você pensar em tomar qualquer solução, antes de você tentar imaginar como nós vamos conseguir pela força da nossa mão, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Antes de qualquer
decisão que você possa tomar. A única decisão que eu quero é que você vá. Mas o que nós faremos? Não. Pera, deixa eu te lembrar. Saiba que entreguei nas suas mãos. Antes de qualquer discussão, de qualquer trambique que eles poderiam fazer para entrar, Deus diz o quê? Eu já entreguei. Já é de vocês. Podem entrar. Consegue ver o que a gente tem aqui? Essa coisa do tipo... Não, eu já entreguei. Não, mas... Senhor, está fechado. Tem muro. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na missão da igreja. Jesus deixou para a gente uma palavra maravilhosa de encorajamento, dizendo mais ou menos assim. Saibam de uma coisa, a igreja. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra vocês. As portas do inferno vão ser derrubadas por vocês. Cara, isso é maravilhoso vindo da parte de Jesus. Porque não é a imaginação de ninguém, é o próprio Jesus dizendo, as portas, o inferno, toda essa coisa, nada vai segurar vocês. Cara, se você ouvisse isso de Jesus lá, no lado dos discípulos, talvez você ia dizer assim, fechou? Vai ser um negócio maravilhoso. Mas se você é sincero e olha para 2024, e você olha para a vida das igrejas, da igreja, a sua vida como igreja, será que a gente vive essa realidade na intensidade que deveria ser vivida? Será que a gente olha para isso e a gente fala assim, caramba, está acontecendo, o inferno não está prevalecendo? Ou será que a gente olha para a igreja e diz, acho que a igreja está batendo fraquinho nessas portas, porque parece que a igreja está mais envolvida dentro do inferno do que tentando derrubar as portas. Ora, aonde que eu quero chegar? A gente às vezes vai vivendo um cristianismo onde o Senhor já falou, cara, as coisas vão ser triunfantes. E a gente fala, Jesus, mas aonde? Porque não parece. E talvez se Jesus respondesse para a gente, ele ia dizer, mas não é sobre parecer triunfante. É sobre ser triunfante. Porque eu e você somos dessa época que se você fala assim, cara, o meu trabalho está ruim, não está fluindo. Ué, sai fora. O que não dá resultado, o que não aparenta ser bem sucedido, você descarta. E para a vida da igreja, para o reino de Deus, a notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que a coisa está acontecendo. Mesmo que não pareça estar acontecendo. Aqui é a mesma coisa. Já é de vocês, mas Senhor, não parece. Não, mas não é sobre parecer. Eu que estou falando. Eu que sou o Deus soberano. Então é diferente você olhar para o Senhor e ver um Deus que diz, eu vou fazer. Diferente do Deus que fala como eu vou fazer. É diferente. Confiar no que Deus está dizendo, mas acreditar e obedecer ao que Deus irá fazer. Porque olha só o verso 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levantarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. E o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Olha o verso 6. Josué, filho de Nun, então chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. E os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Veja a estratégia divina. Vamos fazer mais ou menos assim, Homens de guerra, sacerdotes, arca e o povão atrás. Mais ou menos é esse desenho que se dá a entender aqui. É a estratégia. A cidade é murada, então a gente vai rodear essa cidade por 6 dias e no 7º dia a gente vai dar 7 voltas. Então veja o que a gente tem aqui.
Você está diante de um muro imenso, você tem que entrar na cidade, o Senhor já disse que te deu, mas o que Deus faz é, eu vou fazer. Mas a grande questão é, não vai fazer sentido nenhum para vocês. Aliás, não vai fazer sentido nenhum para ninguém. Porque deixa eu perguntar uma coisa para você com muito medo. Você já viu alguma coisa quebrar? Não viu porque às vezes tem na internet, mas você já quebrou, derrubou uma coisa com um grito? Não, e se você fez, pode levantar a mão nesse momento. Assim. Tipo, tem aquele pessoal que às vezes dá um grito tão agudo que quebra a taça, alguma coisa assim. Mas, cara, na história humana, geralmente nada é derrubado, nada cai, nada desmorona com um grito e toque de trombeta horroroso. E aí eu queria que você percebesse isso. Como é que Deus está trabalhando o coração desse povo? Porque Deus estabelece uma marcha religiosa e não uma estratégia militar bem pensada. Porque Deus poderia falar, ó, vamos fazer o seguinte, construam uns tanques de guerra e tal, façam uma... Não. Vamos fazer um culto ambulante. A gente faz uma... Sumiu o nome? Quando você está na outra igreja tradicionalmente cristã e você faz tipo novena. Não, novena é nas casas. Como é que é quando você anda assim na cidade? Procissão, cara, é essa palavra perfeitamente. Não é para você começar a frequentar a procissão, porque assim, não é essa a ideia do texto. Aliás, deixa eu só dizer uma coisa, que toda vez eu lembro disso. Eu já disse para você que eu sou de Porto Alegre, mas eu cresci numa cidadezinha no interior, chamada Pedrinhas Paulista. E nessa cidade você tem hoje 3.000 habitantes. Então, assim, bem minúscula. E eu me lembro de que há anos atrás, na minha pré-adolescência, quando eu era bem aberto a algumas coisas e não questionava, eu estava numa igreja que o pastor falou assim, o Senhor me deu uma visão de que nós vamos rodear essa cidade, ainda bem que era de 3.000 habitantes, porque em 10 minutos você rodeava ela. Todo dia, meia-noite. E aí, no 7º dia, a gente vai dar 7 voltas, porque eu estava lendo isso em Josué. E aí, o Senhor colocou no meu coração que é para a gente fazer isso. Porque a partir do momento em que a gente der as 7 voltas, as ruínas do inferno vão ser derrubadas e a gente vai conquistar e levar essa cidade para Jesus. Gente, assim, se você acha isso legal, não tem problema. Mas foi muito estranho. Porque, assim... eu estava morrendo de vergonha. As pessoas olhavam, o que é esse pessoal com violão, cantando hino e rodeando a cidade? E eu tipo, Deus, será que é isso? Será que o texto está querendo dizer para a gente rodear os nossos problemas, os nossos desafios, e eles serão derrubados? Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. O que, na verdade, Deus está mostrando aqui para a gente é que não basta só a gente confiar em Deus. Não basta só você dizer, Senhor, não, eu estou aqui nessa noite, a batalha pertence a Ti, mas assim, essa partezinha da batalha o Senhor pode deixar comigo. Porque assim, essa daqui, eu sei que o Senhor gosta às vezes de fazer umas coisas estranhas, então assim, a batalha é do Senhor, mas essa daqui pode deixar comigo, Deus, que eu sei que eu vou resolver melhor ela. Cara, você tem que confiar no que Deus vai fazer. Não é só confiar na pessoa de Deus, é você confiar também na maneira como Ele faz. Tem um livro chamado Vivendo no Fio da Navalha, já que o Cacá gosta de dar citação, eu falei, não, vou levar uma lá também para não ficar tão diferente. E olha só essa citação. O testemunho invariável da história militar é que o adversário seja conquistado pela força. As muralhas de uma cidade são derrubadas por bombardeio. Então, são escaladas com escadas e cordas, portões são destruídos por máquinas de guerra, tropas são capturadas pela espada. Cidades não caem diante de música mística ruim, tocadas por chifre de carneiros. Deixa eu ler essa última parte de novo. Cidades não caem diante de música mística ruim, tocadas por chifre de carneiros. E grito. Não existe isso na história.
Mas existe isso na vida de pessoas que conseguem enxergar além de uma parede branca. Isso existe, isso pode acontecer, e eu tenho certeza que você pode testemunhar algo sobre isso. Sobre se deparar nesse cômodo branco, nesse muro gigante, de 10 metros, de 3,5, e você fala, Senhor, é impossível. E aí, de repente, o Senhor fala, eu geralmente sou um Deus que gosta das partes impossíveis. Porque a fé, ela sempre vai nos levar mais longe. A fé, ela nunca vê parede branca. A fé, ela consegue atravessar a realidade que às vezes é tão dolorosa para mim e para você. E é maravilhoso perceber que esse cara chamado Josué andou com Moisés, viu um monte de feitos. Acabou de ver aqui atrás do Rio Jordão parar para eles poderem atravessar. Mas nesse momento da história, mais uma vez, o Senhor está mostrando para Josué que a vitória e a batalha não é deles, mas a batalha é do Senhor. Mas o que a gente faz? A gente crê, mas a gente obedece. A gente vai na direção dos muros, mas a gente não enxerga só os muros. A gente enxerga além dos muros. E aí, olha o verso 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas. E assim, eu posso ser ousado demais para dizer para vocês que isso aqui não era bonito não, cara. Posso estar muito enganado assim, mas devia ser um negócio meio assustador, assim, o barulho de sete trombetas tocando, assim, uma coisa meio... Sei lá, eu, sinceramente, se eu estivesse lá, eu acho que ia ter um pouco de medo. E aí os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não se esqueçam, não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão, ou seja, fiquem quietos, não falem nada. E eu imagino que Josué sabia, porque o mesmo povo de lá é o mesmo povo daqui. A gente é ruim, velho. A gente é ruim. Pô, mas dá a volta, o que tem a ver? E aí Josué, não fica quieto, só fala na hora que for para gritar no 7º dia, na 7ª volta, porque ele sabe que a gente gosta de falar demais. Ele sabe que às vezes quando Deus coloca a gente em alguns lugares, a gente fala, Senhor, não é só falar no nosso interior, a gente gosta de externar aquilo que nos incomoda de uma maneira desobediente a Deus. E ele sabe que se começasse um motim ali dentro, de um reclamando para o outro, talvez a coisa ia dar bem ruim, igual aconteceu lá em Êxodo 32. Quando Moisés sobe para receber a lei do Senhor, uma coisa gloriosa, aí o povo lá embaixo olha e fala assim, cara, eu acho que esse Moisés aí já era. Moisés, esse Deus aí já foi. Faz o seguinte, Arão, já que você é sacerdote, constrói um bezerro de ouro aí para a gente adorar. A gente vai construir os bezerros. A gente vai tentar derrubar os muros do nosso jeito. Por isso que Josué fala, não. A batalha pertence a ele. E aí olha só a segunda cena. Verso 11. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles. E o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Deixa eu perguntar uma coisa para você assim, mas não precisa responder nem demonstrar qualquer reação. Consegue ver uma coisa meio tédio aqui? Aí levantou, tocava as trombetas, e aí tal, e aí atrás, e aí tocava, e levantou, e tal. E aí olha só o verso 14. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. Quando o autor está escrevendo isso aqui, ele está dizendo assim, cara, deixa eu resumir, porque se eu for falar sobre cada dia, você vai dormir. Então assim, era a mesma coisa, e repetidamente a mesma coisa.
E aí, eu quero que você entre comigo, que você saia daqui agora e vai lá comigo na primeira volta. Beleza, a gente acorda de manhã, toma o nosso café, e aí a gente fala, vai, vamos dar a primeira volta. E aí você dá a primeira volta, todo mundo animado. Uhul! Primeira volta, Deus vai derrubar e tal. Acabou a primeira volta. Cada um volta para o seu acampamento. Segundo dia, já não é mais tão animado. Mas vamos lá. Mais uma volta. Ouvindo música ruim, de chifre de carneiro. Imagina as crianças, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E eu queria que você percebesse uma coisa. Não vai parecendo que a coisa ia acontecendo conforme as voltas foram sendo dadas. Sabe por quê? Se eu, Rodrigo, estivesse lá, no primeiro dia eu ia olhar assim os muros e falar, não, beleza, não tem uma rachadura, não tem nada aqui. Embora o pessoal fale que os muros eram bem feios na época. Segundo dia, pelo menos um tremor, né, Deus? Uma rachadura aqui, um muro diminuindo, a gente crescendo. Terceiro dia, Deus, não estou vendo nada ainda, Deus. Um medo de ficar dando volta meia-noite em Pedrinhas Paulista à toa. Louco, só os cachorros da rua, o pastor com o violão, a gente atrás, e eu, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Quarto dia, quinto dia, sexto dia. Se fosse o Rodrigo lá, eu já tinha falado, Josué, você está louco, velho. Tem nada a ver isso aqui, cara. Deus não está dando sinal nenhum que isso aqui está certo. Eu fico imaginando as crianças. Eu fico imaginando a Elisa lá comigo, né? Minha filhinha. Embora é bebê ainda, então tem que fazer tudo que a gente fala. Mas imagina a criança que argumenta. Por que a gente estava dando volta? Porque o Senhor vai derrubar no sétimo dia. Não, mas não estou vendo nada de diferente. Eu fico imaginando as crianças chorando. Fico imaginando os caras dentro do muro, olhando. O que esse pessoal está fazendo, pelo amor de Deus? Os caras estão dando volta no muro. Tem um negócio dourado ali com querubins para cima. Os caras carregando, tocando um negócio lá que não dá para entender nada. Cara, eu fico imaginando o pessoal em cima do muro falando, ô, vocês são tontos, cara, de estar fazendo isso? Que Deus estranho é esse que manda vocês fazerem isso? Aí, não, Deus vai derrubar esses muros. Gente, eu duvido muito que grande parte desse povo tinha um coração para dizer assim, não, a gente sabe que Deus vai derrubar. E em cada volta, em cada dia, o muro não diminuía. Não tinha um tremor para mostrar uma coisinha para dar uma animada. O inimigo não enfraquecia. Os israelitas não ficavam mais fortes. 6 dias, 6 voltas. Nenhuma evidência de que Deus ia fazer alguma coisa. É porque você e eu lemos e sabemos o final da história. Eles não. Sem vitória. Sem demonstração. Sem um pinguinho assim de um Deus dizendo, fique tranquilo porque eu estou aqui. E aí eu quero perguntar para você. Você tem coragem de continuar numa coisa que não parece estar dando certo? Você tem coragem de continuar são numa situação de parede branca, de muro gigante? E aí você está vivendo uma coisa e você fala, Deus, me mostra. Não, aí o Senhor fala, não, é aí onde você está. E é desse jeito. Você consegue continuar vivendo uma vida de obediência a Deus, mesmo quando parece que essa obediência não vai trazer resultado algum? Você consegue lidar com isso? Porque, cara, eu não consigo. Não consigo. Às vezes eu chego num momento da minha vida que eu falo, Deus, domingo retrasado, quando eu estava aqui, e eu ainda estava nas incertezas do motorista de app, eu falei, Deus, cara, essa semana tem que rolar alguma coisa para me animar, porque senão vou ficar bem desanimadinho, Senhor. E o Senhor sabe que quando eu sou desanimado, eu desço no vale da sombra da morte, para me tirar de lá é um pouquinho complicado. Aí na segunda-feira o menino entra no meu carro e fala, eu estou querendo frequentar a igreja. Aí eu, obrigado, Senhor, desculpa a minha incredulidade, porque assim, estava vivendo uma crise, Senhor. Mas consegue ver? É difícil se manter nessa obediência em meio às voltas de um Deus que parece estar em silêncio. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. A gente nunca sabe onde vai ser o nosso próximo passo. A gente nunca sabe na nossa vida
quando está sendo a 7ª volta. Então eu queria dizer para você continuar. Mesmo que não está fazendo sentido algum que você está vivendo hoje, mesmo que você está vivendo diante de uma parede branca, de um muro enorme, de 10 por 3,5, mesmo que você olhe e diga, Senhor, mas, poxa, foi tão bom. Eu já vi tantos Jordões abrindo e agora é só muro. Não para não. Não para não, porque se você parasse no meio dessas voltas, você não ia ver os muros ruindo. Você talvez ia voltar para o deserto e ficar, o deserto é melhor. E o deserto nunca é melhor. A vida longe do Senhor nunca é melhor. Sabe que tem uma história, eu estava lendo de um pessoal norueguês. Eu só sei falar o sobrenome dele e olha lá, que é tipo alguma coisa Nansen. E os caras se perderam no meio do Ártico. E chegou num momento tão lastimável assim, que eu estava lendo, que os caras falaram assim, cara, acabou o suplemento. Os caras começaram a comer o cachorro deles, comeram os arreios, ingeriram o óleo de baleia para as lamparinas. Então começou a virar um negócio sinistro assim, da situação de sobrevivência. E aí um deles sentou e falou assim, cara, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo. E o outro parou e falou assim, não, eu posso dar mais alguns passos, na esperança de encontrar alguém. E aí, milagrosamente, diante de alguns passos, ele encontrou uma equipe americana que estava lá pronta e à procura deles. Cara, a gente nunca sabe aonde vai ser o nosso próximo passo. Por isso que, pela fé, a gente nunca pode parar ou regredir. A gente sempre tem que continuar indo, porque meia obediência não vale. Meio discípulo de Jesus também não rola. Senhor, mas eu dei 3 voltas. Não, mas o negócio é 7. Não, mas o máximo que eu consigo é 5. Então, calma aí. Deixa eu te mostrar algumas coisas. Deixa eu te levar para alguns lugares para você aprender que obediência só pode ser completa. Então, o resumão disso daqui, até essa parte, para a gente entrar no final, consegue perceber o que está rolando aqui é o seguinte. É um Deus dizendo assim, não se trata de estratégia militar. A grande questão é, o quanto que você consegue se deparar com os muros e ainda assim continuar adorando. Porque isso daqui é um culto. Embora seja bem mal tocado pelo que eu posso imaginar, mas ainda assim é um culto. É um tempo de adoração. O que vai derrubar os muros é a adoração desse pessoal. E adoração pressupõe que cremos em Deus. Mas mais do que crer, obedecemos a esse Deus. Continuamos trilhando o caminho com esse Deus. E aí olha só o verso 15. Deixa eu tomar na caneca do Cacá. Olha aqui a terceira cena e última. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem! E o Senhor lhes entregou a cidade. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. E o som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Veja que coisa maravilhosa. A gente precisa continuar indo porque, sabe algumas coisas que eu fico imaginando? Dentro da responsabilidade que a gente tem dentro desse reino de Deus, as nossas orações, elas são extremamente importantes para a nossa relação com Deus e do que Deus pode fazer através de nós. E às vezes, quando eu olho para esse texto, eu fico me perguntando assim, quantas vezes Deus não respondeu, talvez, algumas orações nossas? Porque a gente parou uma volta antes da onde a gente deveria ter parado. Quantas vezes Deus, às vezes, falou, é até aqui. Mas vai ser até aqui porque você foi até aqui. Porque tudo só acontece na 7ª volta. Mas, antes de você sair daqui, você olhar e dizer assim, Rodrigo, eu entendi o ensino. Eu entendi o texto. Os muros são aquilo que se levanta contra nós,
enquanto nós vamos vivendo esse reino que vai sendo construído através de nós. Isso. Mas então, assim, alguns muros vão ser levantados e a gente vai se deparar com eles, e algumas vezes eles vão cair. Isso. Mas então todos os muros vão cair? Eu vou dizer para você que às vezes não. Eu acredito que também essa 7ª volta vai ser quando a gente pisar no paraíso de algumas coisas que talvez não vão mudar. E só serão mudadas quando nós nos encontrarmos com Deus. Quando todas as coisas vão ser renovadas. Quando todas as coisas vão ser transformadas e numa expectativa e numa experiência de que o céu é esse lugar glorioso, porque é lá onde a nossa maior sede vai ser saciada. Então talvez algumas coisas alguns muros a gente vai ter que carregar ao longo da vida. Mas na 7ª volta, nesse encontro com o nosso Senhor, aí então vão ser derrubados. Mas o Senhor também pode responder e derrubar muitos muros que a gente vai vivendo aqui. Por isso que o meu convite, talvez o convite desse texto é... Sabe, não se trata de você fazer tudo certo, mas de você continuar indo, mesmo quando não está fazendo sentido algum. Eu diria também para você que não tem problema os muros às vezes encherem o teu olhar, mas essa batalha só se vence quando você enche o teu coração com esse propósito que o Senhor te dá. Por isso que eu digo que assim, a maior batalha aqui não é a batalha de Jericó. Até porque aquela música que a gente canta, Vem com Josué lutar em Jericó, ela é um pouquinho errada. Assim, não errado do tipo... Eu estava ouvindo isso nos 3 palavrinhas no Spotify, minha filha estava assistindo o vídeo de um erro teológico. Não. É que, na verdade, eu não sei se você percebeu aqui, mas o que o texto dá a entender é que não existiu batalha. Porque quando os muros caem, o verso de 20 termina dizendo: cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Meio que talvez a galera ficou tão... que eles foram todos mortos, assim. Calma que já vou entrar nessa parte mais polêmica. Mas a grande questão aqui é o quanto que a gente consegue obedecer e o quanto que a gente consegue tratar o nosso coração dizendo que a maior batalha, ela não está do lado de fora. A maior batalha está aqui dentro. A grande questão não é o muro de 10 metros, não é a extensão, não é a largura. A grande questão é o quanto que a gente consegue ir além daquilo que a nossa vista está nos mostrando. E tem só um detalhe muito importante que eu queria mostrar para vocês. Isso, a minha igreja lá na Presbiteriana, a gente sempre tentou muito fazer os grupos de semana. Cara, a gente nunca conseguiu. E eu, mesmo sem nunca ter participado, eu sempre gostei muito desses grupos. Porque é uma oportunidade da gente ficar forte juntos, mais nessa pessoalidade. E tem uma coisa muito fantástica que eu percebo nesse texto, de como o Senhor vai tratando sempre com o conjunto. Cada um tem o seu papel, mas está todo mundo junto. Talvez porque às vezes a gente se depara com algumas realidades que você não tem o que falar. Cara, às vezes eu ouço cada história no Uber que eu falo assim, cara, o meu papel é só ouvir isso daí e dizer, eu vou orar por você porque não sei o que dizer. Mas às vezes você está com alguém que diz, cara, eu passei a mesma coisa. Vamos ser sinceros. Traz um frescor para a alma dizendo, beleza, eu não sou o único. É maravilhoso olhar para esse texto como eles estão marchando juntos. Não é isolado. Todo mundo vivendo essa experiência. E aí olha só o verso 17, deixa eu caminhar para o final. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Se você conhece um pouquinho desse texto, desse livro, você vai ver que tem uma coisa muito curiosa, de que quando você olha para o capítulo 1, você vai ver aquela apresentação de tipo, Moisés morreu e Josué está na parada. Aí o Senhor fala assim, Josué, eu sei que você tinha Moisés como uma referência, mas assim... ele já foi. Então agora é contigo. Por isso que ele vai falar, ser forte e corajoso. Depois ele vai dizer, seja muito forte e muito corajoso, porque Josué estava morrendo de medo.
E aí quando você lê o capítulo 1, você espera que já no capítulo 2 a coisa vai desandar de uma maneira que ele vai sair conquistando tudo. Mas não, você tem a história de uma mulher chamada Raabe, que recebe os espias na sua casa, em Jericó. E aí, se você conhece um pouquinho dessa história, e se você pensa um pouquinho, você vai falar assim, nossa, Rodrigo, mas não faz sentido nenhum. Tipo, é um livro sobre conquista. E aí no capítulo 2 tem a história de uma mulher chamada Raabe que recebe os espias e que crê nesse Senhor. Por que isso acontece? E eu acredito que isso acontece, se você já se perguntou isso, porque no capítulo 6 o texto vai dizer que quando eles entram na cidade, cara, eles matam todo mundo. Mas assim, todo mundo. Mulher, homem, criança, todo mundo. E se você é uma pessoa sensível e ao mesmo tempo não sabe lidar com essas coisas, talvez isso não resolva o seu problema. Mas eu quero te dar uma interpretação interessante porque Raabe foi citada aqui. Porque o Senhor diz, mata todo mundo. Aí, Raabe não. Raabe a sua casa não. E o que isso significa? Por que o capítulo 2 é a história de uma mulher num livro de batalhas e conquistas? Porque o Senhor está dizendo assim, Raabe creu em mim. Raabe acreditou em quem eu era. E aí o texto é curioso, porque quando Raabe, ela tem a sua confissão narrada no capítulo 2, ela diz assim, presta atenção nisso daqui. Ela diz assim, cara, a gente aqui em Canaã tem ouvido sobre as coisas que o Deus de vocês está fazendo. Por que essa história está no capítulo 2, antes de um monte de gente morrer? Porque o Senhor está dizendo assim, eles serão punidos, eles serão mortos, porque eles não se voltaram para mim. Eu não sei se isso melhora a tua colocação, mas o que eu quero dizer para você é que esse é um texto maravilhoso, porque embora haja uma violência absurda, mas uma mulher no meio deles foi salva com a sua família, porque obedeceu. Porque o que acontece? Se você voltar lá em Gênesis 15, 18, quando Deus está falando com Abraão, naquela aliança que ele faz com Abraão, o Senhor dá uma empolgada, assim, respeitosamente falando, e ele fala assim, tem um povo lá de Canaã que eu não estou suportando mais. Assim, eu já estou ficando doente, numa linguagem assim, mais entendível para a gente. É Deus dizendo, cara, eu não suporto mais, esse povo é muito ímpio. Esse povo é muito do mal. E assim, eu estou quase indo lá e matando todo mundo. E isso está lá em Gênesis 15, 16, quando Deus está falando com Abraão. E agora é o momento onde o Senhor diz assim, eu já não suporto mais esse povo. Então eu vou pesar a minha mão sobre esse povo. Então a história de Raabe está no comecinho para dizer, se esse povo tivesse reconhecido o Senhor, Deus não pesaria a mão sobre eles. Porque Deus deu séculos de Abraão até esse momento para que esse povo se arrependesse dos seus pecados. Mas eles não quiseram se arrepender. Então agora os hebreus, eles têm essa questão, entre aspas, de varrer todo o mal para começar uma nova nação santa vinda da parte de Deus. Mas se você tiver dúvida sobre isso, procura o Cacá, não a mim. E aí o que acontece? Aí o texto termina dizendo assim no verso 21, consagraram ao Senhor, destruindo a fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Eles limparam tudo. E aí perceba que também tem uma ênfase nesse texto, onde o Senhor diz, não peguem os tesouros. Porque, com muito cuidado, essa limpa, ela não é política, ela é espiritual. Então, assim, isso aqui não é uma batalha sociopolítica, de governo, de reinos, é espiritual. Então, assim, não mostrem qualquer interesse por qualquer utensílio ou coisa, porque não é essa a ideia. A ideia é um novo povo. Tanto que no capítulo para frente, tem um carinha chamado
esqueci o nome dele, que ele rouba uma capa, e aí o Senhor fala assim, cara, pega ele e mata todo, porque assim, o Antigo Testamento é meio bruto. Pega e mata todo mundo da família dele, porque isso aqui não é uma batalha política, é espiritual. Nossa, Rodrigo, mas é meio feio terminar assim. Sim, mas deixa eu dizer para você uma coisa. A gente tem ouvido sobre o Evangelho. E o Evangelho, ele é tão profundo para a salvação quanto para a condenação. O Evangelho salva, mas o Evangelho também condena. O Evangelho traz vida, mas o Evangelho também traz morte para aqueles que querem a morte. Então esse é um texto de Antigo Testamento que fala assim, aqueles que quiseram vida, Raabe e sua família, tiveram vida. Aqueles que só quiseram viver na impiedade, experimentarão uma impiedade eterna. Mas deixa eu terminar com uma boa notícia. Se no Antigo Testamento as pessoas tinham que morrer quando eram inimigas de Deus, nós temos um Deus hoje que é especialista em transformar inimigos em amigos. Através de Jesus Cristo, as pessoas já não precisam mais morrer. Só precisam se achegar. Só precisam reconhecer a fome e sede de justiça. Então, negar esse Jesus é também se condenar. Mas aceitar esse Jesus é também experimentar a salvação. E aí, olha o verso 26 para fechar. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruiu essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Eu não vou te dar mais informação, senão você vai enlouquecer comigo. Mas depois, você puxa, se você tiver com uma caneta, você puxa uma flechinha e diz assim, isso aqui aconteceu lá em 1 Reis capítulo 16, verso 34. Onde um homem chamado Hiel reconstruiu Jericó. E todos os seus filhos morreram como cumprimento disso daqui. Por quê? Porque alguém não quis obedecer ao Senhor. Porque alguém não quis receber ao Senhor. Porque alguém não quis aceitar o convite da graça do Senhor. Então, nesse meio de enxurrada de coisas que eu te disse nessa noite, num texto riquíssimo em detalhes, o que eu quero que você veja aqui comigo é o seguinte. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 28, diz assim, que nós estamos recebendo um reino inabalável. Então, mais do que a gente olhar os muros e os desafios da nossa vida diária, com essas coisas que vão acontecendo, eu queria que você tivesse um senso de propósito, de que nós estamos recebendo esse reino de Deus. Então, tudo na nossa vida, porque todas as coisas vão cooperando para o nosso bem, elas acontecem por um Deus zeloso que constrói e envolve a nossa vida, na construção do seu reino, na cultura de Jesus. Então, não é à toa, por exemplo, que quando você olha para o próprio livro de Hebreus, capítulo 11, verso 30, ele fala que o que fez com que os muros caíssem, não foi o louvor, não foi o chifre, o grito, na verdade foi a fé. A fé que derrubou esses muros. Então, quando eu olho para Josué, capítulo 6, eu acho que a grande questão que a gente tem aqui, além de todas essas coisas que eu trouxe para vocês, é que você tem uma figura marcante aqui nesse texto. Que se você tiver com a sua Bíblia de papel, depois você pode na sua casa assinalar. Mas eu já ouvi o Cacá falar isso, e isso sempre é necessário da gente ser lembrado, de que quando o autor ele quer enfatizar uma coisa, ele repete. E aqui no nosso texto, se você olhar, a palavrinha que mais se repete aqui nesse capítulo 6 é a palavrinha arca. A arca da aliança. A arca da aliança, resumidamente, ela era um sinal visível e material, físico, da presença do Senhor em meio da vida do seu povo. Então, a principal coisa que talvez a gente tenha aqui nesse texto é que o que faz as coisas acontecerem de uma maneira proposital é a presença do Senhor em meio do seu povo. E o que
eu queria dizer para você aqui nessa noite é que você experimentando os muros, seja a altura que for, seja o mais impossível que for, seja um muro baixinho, seja qual for, o qual você quiser dar nome. Mais do que dar as suas voltas e você orar, eu queria que você gravasse isso. Deus é conosco. Deus é com você. Apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, apesar da segunda-feira, apesar da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado para alguns, do domingo para outros, apesar disso, Deus é com você. E se Deus é conosco, isso é a maior coisa que importa para a gente. Os desafios a gente vai vivendo, as voltas a gente vai dando. A gente às vezes vai fazendo o regresso das voltas. Mas se Deus é conosco, Deus nos levará triunfantemente para onde nós precisamos ir. Agora, a grande questão é, Deus está fazendo a parte dele. E a pergunta que eu faço é, e o que você está fazendo? Quando Deus te coloca diante desses muros, você para, dá alguns passos para trás, ou você consegue enxergar além deles? Por isso que talvez eu tenho reparado uma coisa tristemente aqui em Curitiba, de que a gente veio embora para cá porque também São Paulo era a cidade cansada. As pessoas eram cansadas mesmo. E agora nessa vivência da motorista de app, eu estou vendo muita gente cansada em Curitiba, que eu pensei que não dava para ser cansado. Porque tem muito verde aqui, tem muita árvore, isso aí dá animada na gente. Em nome de Jesus, tem que te animar. E talvez o que a gente mais precise no momento da nossa vida é de um tempo de renovo. É um tempo de recomeço. Por isso, se você é um pouco sensível, talvez você possa ter reparado que o número 7 ele é dado várias vezes nesse texto. 7 sacerdotes, 7 voltas, 7 trombetas. E o número 7 é um número importante aqui. Embora alguns domingos atrás o Cacá falou, não vão por essa onda de numerologia bíblica, porque isso aí é esquisitíssimo. Mas é esquisitíssimo mesmo, mas aqui você pode ficar tranquilo. Porque 7 geralmente representa a criação. E eles estão dando 7 voltas, não para uma criação, mas para uma anticriação. Eles estão dando voltas não para criar, mas para destruir. E o que isso tem a ver com a gente? Para mim, Josué capítulo 6 é um texto sobre renovo. É um texto sobre recomeço. É um texto para aqueles que estão cansados e precisam destruir algumas coisas para reerguer novas coisas. Derrubar alguns muros para reconstruir novas cidades. Desse reino inabalável que está vindo e que a gente está sendo convidado a entrar. E isso com Deus conosco. Um Deus que caminha do nosso lado. Por isso que eu queria orar com você mais uma vez. A verdade é que os muros já foram vencidos, mas os nossos corações ainda precisam ser conquistados.